Olá, começando mais um Frame 1 podcast, um podcast que é interessado em saber dos bastidores, do profissional e também dos perrengues. Aqui comigo, o meu co-host, Joelson, agora com câmera, dá um oi aí, Joey. Tudo bem, pessoal? Vamos aí para mais uma entrevista e hoje o papo vai ser demais, hein? Olha, ele falou entrevista, mas aqui é um bate-papo, tá? Porque quando a gente fala que é entrevista, a galera vê que meio que sente a pressão. É um bate-papo, tá? E aqui comigo, o Jorge Bastos, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos aí. Ah, Bom dia, boa tarde, boa bom noite, dia, né? boa tarde, boa noite. Tá certo. Ô, Bastos, primeiro, assim, logo de cara, quem que é o Bastos? Isso é legal. Então, ó, eu sou nascido no Rio de Janeiro, então sou flamenguista, Olha, ele é carioca. Mas cadê carioca. aquele... Já tô 35 anos em São Paulo, perdi o chiado, Ah, tá mas a bom. minha esposa fala que ainda chio um pouquinho. Ah, ela é paulista, ela é Ela é paulista. paulista, ela é paulista. Meus dois filhos são nascidos aqui também, em São Paulo, flamenguista também. O outro agora virou palmeirense, mas tudo bem, é meu Ah, filho, vou apoiar, tá tudo certo. mas tudo bem, não vou deserdar ele, Não, né? não, não. Não, mas é porque foi pro Palmeiras. Se fosse pro Foi. Corinthians, você ia deserdar Aí, ele, não é? ainda mais agora, recentemente. Tem uma rixa aí. Tem. Mas então, meu hobby é futebol. Tanto assistir como praticar. Então, eu gosto de jogar um futebol até hoje. Tô com 52 anos. Não, é por isso que tá com 52 anos e tá fitness aí, né, Bastos? Tá Estamos certo, cuidando da saúde, né? tá certo. Ô Bastos, e fala um pouquinho aí, vamos falar um pouco assim, a gente como agência, né, a Different, a gente te conhece aí, é engraçado que é a primeira vez ao Ao vivo, né? vivo, é verdade, A pessoalmente. gente se conhece faz 2 anos aí, através de algumas empresas, né, que a gente fazia call, e agora que eu tô te vendo É verdade. pessoalmente, engraçado isso. Mas me fala um pouco do InoveChat. Bacana. Então, eu montei uma empresa, né? A empresa chama Bastos Tecnologia e tem um produto principal da empresa que é o InoveChat. Esse produto, ele faz a parte de atendimento. Então, assim, esse atendimento é genérico, com o WhatsApp, ele é integrado ao WhatsApp, eu consigo implantar ele em qualquer segmento. Então, eu hoje atuo mais no segmento de saúde, que é onde eu tenho mais experiência profissional. Eu já estou há mais de 20 anos na área de saúde, então eu conheço bastante do segmento. Então o InoveChat está voltado para isso. É uma plataforma em nuvem que ela atende tanto a API oficial com a Meta, quanto os canais de API não oficial e outros, tá? Ele integra com as redes sociais, integra com e-mail, widget, então tem outras integrações que o InoveChat atende. Legal, mas aí, ó, vamos colocar de uma maneira assim, ó. Eu tenho lá, você falou da área da saúde, né? Então vamos lá, eu tenho uma clínica, digamos, de pequeno porte, e eu não tenho meus atendimentos automatizados. Como é que o InoveChat entra aí? Perfeito. Muita gente pensa que assim, vou comprar um chip, vou colocar no celular, vou escanear no WhatsApp Web e vou sair mandando mensagem. Eu acho que a maioria A usa assim, maioria usa assim. usa dessa maneira e acaba passando por alguns perrengues, né, que a gente já entra um pouquinho, que é a questão do banimento, que a Meta ela bloqueia alguns chips por conta de uso excessivo. Então, assim, aí ela vem com um outro cenário que é fazer um processo por assinatura. Então, a questão da clínica, eu consigo automatizar o atendimento dela via um bot de entrada. O paciente, ao entrar em contato com ela não vai precisar tomar o tempo da secretária para atender as coisas corriqueiras. Então, o bot ele vai dar a primeira opção de tudo que a clínica quer ofertar. Seria lá um menu, um leque de opções que a gente constrói junto, em 4 mãos, né, junto com a clínica, e prepara esse ambiente para que o paciente tenha um atendimento, apesar de ser automatizado, seja humanizado. Que ele entenda que é um automático, porém ele tenha todas as possibilidades ali, inclusive de chamar um operador. Tá. Assim, para mim, dono da clínica, né? Me coloquei como dono de uma clínica aqui. Para mim é interessante isso no sentido de que eu ganho qualidade no meu atendimento porque eu consigo visualizar tudo que Tudo. as minhas atendentes, digamos, estão fazendo, né? Exatamente. Ó, na verdade, você ganha a qualidade no atendimento porque você pode montar scripts pré-definidos, já organizado, para definir que forma a sua atendente vai mandar mensagem para o paciente. Você ganha indicadores, você consegue entender qual paciente e quantos pacientes estão procurando tal tipo de procedimento. Tá? Então, isso tudo logado com relatórios, com dados,
para projetos futuros. Inclusive, a gente consegue criar também automações inteligentes com outros cenários. Por exemplo, se a sua clínica tem um prontuário eletrônico, eu consigo pegar a sua agenda via uma outra integração e disparar essa agenda para o paciente do dia seguinte, daqui a 2 dias, isso também é programável, para que ele confirme a sua consulta sem que a secretária tenha que ficar ligando um por um. Porque é um grande volume de tempo que ela perde. Hoje em dia, muita gente não consegue atender mais telefone, né? O WhatsApp facilitou. Então, quando eu mando uma mensagem e vem lá o botão confirma ou não confirma, a pessoa clica, pronto, eu já capturei aquela decisão do paciente, joguei de volta para o prontuário eletrônico e a sua agenda está ativa. Isso a gente reduz muito a questão do absenteísmo na clínica. Não, é isso que eu ia falar do absenteísmo, que é um termo técnico de clínicas, né? Que é aquela famosa, por exemplo, o médico ele tem vários pacientes marcados, só que daí chega no dia aparece metade da agenda. Por quê? Porque a pessoa não desmarcou, mas de repente ela recebe essa mensagem automática, que esse é um papel hoje que a atendente faz meio que manualmente. Exatamente. A pessoa já cancela e aí ela remarca ou não, mas abre a agenda para um outro paciente. E foi aí que a gente conheceu, né? Nessa questão aí da automatização do prontuário eletrônico. Foi, né? exatamente. A gente prestava serviço para uma clínica e o Bastos fazia essa integração aí. Perfeito. Que eu acho que é muito, muito, muito interessante. Então, assim, para eu entender, então, o Inove, ele é um chatbot, ele não é uma inteligência artificial. Exato, ele tem a versão, tem as integrações com a IA. Eu consigo criar uma inteligência artificial para atender o paciente, tá? Então, o que implica nisso? Implica de contratar uma IA externa para consumir esses dados dos tokens dentro do chatbot. Ele atende também como IA. Tá, em resumo, a empresa, né, a clínica, ela te contrata o InoveChat, e se ela tiver interesse em fazer uma integração com a inteligência artificial, você consegue fazer a integração, mas essa inteligência não é da Inove, ela vai fazer a contratação de uma inteligência que ela é totalmente, como que eu vou dizer, ela é compatível com o seu sistema. E eu mesmo já tenho meus próprios caminhos lá, a estrutura homologada que eu posso, a empresa, o cliente, a clínica, não precisa se preocupar em buscar no mercado, eu já tenho as referências de mercado, consigo fazer tudo isso acontecer. Tá, legal. E falando da questão do InoveChat, você falou lá do Meta, né? O InoveChat, ele faz uma integração diretamente com o Meta, você consegue fazer isso, que o Meta, para quem não sabe, ele é o detentor do WhatsApp, né? Do WhatsApp, Facebook, Instagram. O Meta é esse daí, essa é a Big Tech que comanda tudo aí. E aí, mas você consegue fazer com que seja mais simples e não utilize o Meta. Tem um cenário que você, de uma forma ou de outra, você vai passar pelas regras da Meta, tá? Certo. Porque a API, ela vai consumir o webhook, os dados, ou uma palavra técnica, mas ela vai consumir algum recurso da Meta de uma maneira ou de outra, sendo oficial ou não oficial. A não oficial, ela incorre em alguns problemas de volumetria. Se eu tenho uma clínica que eu atendo mais de 100 pacientes por dia, 200 pacientes por dia, esse número também é relativo, né? Não é só esse número que ele bloqueia. Vai do conteúdo que eu disparo. Eu não posso... O WhatsApp não foi feito para fazer campanha, e muita gente faz. Mandando aquele mailing, assim, sei lá, você pega todos os pacientes que já passaram na sua clínica, e a gente está falando de clínica porque é experiência, mas pode ser para outro cenário, qualquer segmento, exatamente. Mas aí, nesse sentido, por exemplo, um volume enorme e aí dispara para todo mundo. Isso não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Isso vai acontecer um bloqueio eminente na linha da clínica. Então, o transtorno é grande, ela vai ficar sem comunicação e tudo mais. Então, a gente faz uma análise antes, né? Quando a gente vem conversar com o cliente, a gente senta, mapeia a estrutura, vê a análise, qual que é o propósito, por quê, quantos operadores vão usar a plataforma, quantos médicos tem na clínica, porque eu vou trabalhar, quantas agendas eu tenho que disparar. Então eu faço uma medição para entender que canal que nós vamos usar. Vai ser o canal oficial? Vai ser o canal que é mais em conta na questão não oficial. O ideal nesse sentido é que se faça pelo oficial, Que se faça pelo oficial. O primeiro atendimento que eu faço é sempre pensando em trazer para a clínica uma proposta oficial, porque é uma segurança para ela e para mim. Porque nesse sentido, o oficial vai dar, o que você falou, para quem
eu tô tentando sair do ramo médico, né? Porque senão a gente segmenta muito. Mas vai dar uma visibilidade para o dono da empresa Exato. do que tá, das informações que estão sendo passadas para o cliente, até para criar uma padronização, né? Exato. Tá. E essa questão de outros segmentos, por exemplo, a área comercial de uma empresa. Eu tenho projetos também que não é da área da saúde, no sentido de que, chega final do mês e eu preciso bater uma meta, porque eu tenho um volume a atingir ali que, humanamente, mandando mensagem para todo mundo, eu não consigo. A minha equipe não dá conta. Então a gente põe um robô para fazer esse disparo. Esse disparo pode ser áudio, vídeo, texto ou até todos juntos. Então a gente programa essa forma, mas esse canal só funciona dessa maneira sendo oficial, porque não tá. oficial a gente não tem sucesso. Não tem sucesso e Não tem pode ter sucesso. bloqueio da linha, Exato, né? exato, Tá. exatamente isso. Tá. Fazendo um parênteses aqui, quando a pessoa ela vai contratar, por exemplo, eu tenho uma clínica lá e eu tenho, de repente, um grande volume e eu ainda estou com uma questão meio que WhatsApp Web, que você WhatsApp falou lá. Web. E aí loga no celular, responde pelo celular, responde no desktop. A visibilidade do InnoveChat é uma visibilidade mais profissional mesmo, né? Mais um profissional. desktop mesmo, né? Exato, exato. Então, é uma plataforma de atendimento com todos os indicadores que a clínica precisa saber. Quantos atendimentos cada operador fez, porque hoje você pode sobrecarregar um enquanto o outro eu tá... como operador eu vou lá e assim, eu coloco meu nome, minha senha e eu lá vou fazer o atendimento. Aí, por exemplo, o Joey vai lá fazer o atendimento, ele loga com o dele. Exatamente. E aí eu como clínica eu vejo qual que é, de repente, a conversão do Thiago, a conversão do Exatamente. Joey, o que o paciente está buscando. Exatamente. Eu acho que isso é muito interessante no sentido de que a gente tem experiência junto, não só nessa clínica, mas a gente tem experiência de a gente fazer Google Ads para alguns clientes. E aí a gente percebe que o quê? O Google Ads ele não é uma fórmula mágica, né? A gente traz um lead, né? Isso. Que o lead é aquele famoso contato. E aí quando a gente trazia o lead e a gente não estava contigo ainda, o que acontecia? A gente não sabia o que estava acontecendo na clínica ou no local que a gente estava trabalhando. No sentido de que, porque a gente traz tudo aquilo de lead e aí eu falo, não, mas não tá dando certo. Não, é tudo lead desqualificado. E aí a gente foi ver, né, em uma das ocasiões, que a demora para o atendimento era o ponto crucial. Que o lead se perdia ali. Ele se perdia porque... Todo investimento se perdia. Por perfil de consumo, assim, vai oscilar de um ramo para outro, no sentido de que, por exemplo, o cara tá querendo contratar para comprar, sei lá, vou dar qualquer exemplo, garrafas d'água. E ele faz um Google Ads lá comigo. E aí, esse cara, por perfil de consumo, como é um item, de um ticket médio bem baixo, ele não vai pesquisar e vai comprar no primeiro. Ele vai pesquisar no 5. Então, se no meu eu for demorar para dar o atendimento, Tá fora. eu tô fora. E para a clínica ou para a empresa que quer que seja, ela ter um 97, ela vai conseguir ter esse parâmetro, né? Exato. De repente, o Thiago atende rápido, o Exato. Thiago tá convertendo, o Joey não atende rápido, ele não tá convertendo. O porquê? Ou às vezes, não, tipo, é o preço, a pessoa que pergunta o preço, ela declina, ou é qualquer outro fator que ali a gente vai conseguir metrificar, né? Exato, então, pensando nesse cenário, inclusive o bot, né, da Inove, eu consigo otimizar no seguinte sentido, eu tenho com ele não só a agilidade, quanto a disponibilidade. Se a pessoa entrou em contato no horário comercial ou fora dele, eu tenho formas de atendimento diferentes. Então eu posso direcionar, olha, de segunda a sexta, das 8 às 18, você vai atender com esse script. Fora do horário, você vai atender com outro script. E você vai canalizar o cliente para tal situação. Então eu consigo chegar ao ponto de entregar para o cliente, por exemplo, um link de uma loja virtual onde ele resolva a compra dele, ou contrate, ou levo ele para um CRM, ou integro esse bot diretamente no CRM ou no prontuário da clínica, falando em clínica de saúde. Então, a gente não consegue, a gente só faz de clínica. Então é isso, o InnoveChat ele te traz um cenário que você pode fazer um estudo daquilo que está acontecendo com seus leads, com seus clientes, até com o seu atendimento de quem já é seu paciente, seu cliente, como que ele está sendo cuidado, tratado, envolvido ali, entendeu? Então interessante para quem
tá interessado em ter esse tipo de tecnologia, que seja a Inove, né? Não seja outra. Opa, É interessante para que não seja só por exemplo, hoje o WhatsApp Web, você vai lá, faz o log e pronto, tá funcionando. O certo é sentar contigo, fazer um estudo exato, de como funciona exato. para você poder otimizar, porque se você ligar o sistema sem você otimizar, por exemplo, dar essa visão, o horário comercial é assim, aqui vai dar saída. Se você não fizer esse estudo, é uma ferramenta que ela não vai, Vai assim, ser não vai, subutilizada. não vai ter uma Então, funcionalidade. nesse cenário que você tocou, muita gente pensa assim, como eu falei, compra um chip, coloca no celular, leio no QR Code e começa a usar. Só que aí a clínica, ela tem, por exemplo, uma necessidade de outros departamentos, isso é legal também falar do InoveChat, outros departamentos atenderem, por exemplo, um setor, um segmento X, eu posso ter lá o comercial, financeiro, atendimento, faturamento, X. Então eu segmento isso. Se a pessoa foi pelo lado, eu escolhi a opção financeira, então o departamento que vai atender ele já é direcionado para o setor financeiro e eu tenho métricas em cima disso também. E assim, o WhatsApp Web, comparando, ele consegue colocar 4 instâncias ao mesmo tempo de conexão. O meu não tem esse limite, o meu é via contratação. Nós vamos contratar 6, nós vamos contratar 10 usuários. Minha clínica é maior, o meu setor, minha empresa é maior. Eu quero colocar todos os meus departamentos envolvidos. Então vão ser 20 acessos. A gente parametriza o sistema para todos esses acessos. Acessos de agentes, operadores e acessos de gestores. Entendi. Então é até possível, por exemplo, eu tenho uma empresa que eu tenho algumas pessoas trabalhando, talvez home office, e eu consigo fazer eu criar toda uma infraestrutura para que a minha empresa funcione dessa forma. Integrada e cada um no seu local de trabalho. É da modernidade. É a modernidade, né? é o que você... Então, vamos fazer um risco aqui na nossa história, porque a gente já foi direto no InoveChat, que é o interessante aqui, mas aí a gente está no meio da linha do tempo aqui do Bastos, né? A gente sabe que ele gosta do Flamengo aí, mas vamos voltar lá para trás e pegar um pouco da tua trajetória. Como que você chega no InoveChat? Você trabalhava onde? Qual que é a tua formação, que acho que eu não perguntei? Vamos falar um pouco disso. Bacana. Então, meu pai teve uma visão bacana que eu agradeço até hoje, porque eu aos 13 anos de idade, ele naquela época não tinha muito, não tinha PC, para você ter ideia, né? Então estou falando um pouquinho, a Barba Branca já entrega. Então ele me colocou para fazer um curso de informática. Filho, você vai estudar informática. Certo. Beleza. E eu fui, sem saber muito o que eu queria, aquele processo. Com 15 anos, eu já, 2 anos de estudo, já comecei a programar e dali para cá, minha vida foi mas programar. Aí você foi para programação. Programação. Tá. Então, como eu falei... Você tem aptidão mesmo pro negócio, né? Porque a programação agora tá mais fácil, Tá mais né? fácil. Mas a programação, propriamente dita, não é assim, não é uma coisa simples. Não, né? e para você ter ideia, no processo como na época que eu comecei, como eu falei, não tinha computadores disponíveis para todo mundo em nenhuma empresa. Então eu trabalhava em empresas que eu tinha que escrever o código à mão. Aí depois de escrever o código à mão, depurado, eu fazia o fluxograma. Olha que legal. É a história, enriquecedor, né? Porque hoje eu conheço esse processo todo, que a molecada hoje já chega no código e já sai lá, tem até o no-code, né? Então eu tive código na caneta. Eu acessei essa plataforma, não tô fazendo jabá, mas eu acessei. Então, assim, na caneta, você pegava uma folha lá zebrada, que é aquele papel de 132 colunas, para quem é da minha época vai lembrar disso aí. 132 colunas, verde e branco, e lá, código, fluxograma, código. Depois que eu tinha aquilo ali entendido, que eu finalizei o processo da programação de uma tela, você não fazia o sistema todo de uma única vez, como é hoje. Aí eu reservava o computador para codificar aquilo, digitava aquele processo no computador e fazia o programa funcionar. Beleza, feito. Próximo, né? Próxima fase do sistema, era assim. Então era isso, eu peguei essa época. Mas, cara, de lá pra cá, nós, graças a Deus, hoje nós temos o que é outras engraçado ferramentas. por exemplo, você falou que você escrevia o código, né? E aí, eu nunca trabalhei com programação, mas, assim, a gente desenvolve site e tal, e aí você é obrigado a aprender um pouco, mas assim, não tão aprofundado quanto... As linguagens também... Porque a gente via nos filmes, né? E falando um pouquinho do meu lado, e aí o cara mexendo com programação, o cara... E aí depois nos memes você fala assim,
como eles acham que é, né? O cara. Blá, blá, blá. E como é? Você fica só lá no código, tentando decifrar, né? O Bastos escrevendo isso Peraí, fala, Joel, fala aí. o Bastos escrevendo isso é como você imaginar como é que eu vou dirigir hoje sem o GPS, né? Porque eu não sou um programador, mas eu conheço, já estudei algumas linguagens de programação, principalmente para desenvolvimento web, e algumas eu não domino a fundo, conheço basicamente, mas com o avanço da inteligência artificial, isso auxilia bastante. Então eu não consigo nem imaginar esse cenário que tá escrevendo. De Não, escrever o cara é que, papel. assim, ele falou aqui, a gente nos bastidores, ele falou que não é muito nerd, mas o cara é como se ele visse a Matrix, sabe? Quando ele olha o código ali, ele fala ali, ó, ali, falta a barra, não fechou o colchete, é isso que não tá funcionando. Uma vírgula, um ponto e Ah, vírgula. já sei, Joey, quando a gente estiver fazendo os bagulhos, a gente manda, ô Bastos, ó, não tá funcionando, olha esse código aqui, pronto, resolve. Pra você ter ideia, não sei se vocês já ouviram falar, mas a galera aí do vídeo, alguns vão se identificar com a linguagem COBOL. Eu programei em COBOL. Então, assim, era computadores de grande porte para mainframes. Então, assim, era um processo que um HD, aquilo que você tem hoje na palma da mão, que eu vi aqui que você tem um SSD na palma da mão. Mas eu tenho uns gigantão lá em casa, Então, eu HD, tenho uns grandão, mas velho. o HD de um computador grande porte era maior do que um barril de chopp. Ah, não, eu não sou dessa época, não sei. Não, mas vamos voltar para cá, né? Não, então falando lá, seu pai Sim. foi seu mentor, no sentido Sim. de que falou, vai fazer um curso de informática, que informática é o futuro. Exato. Eu fui fazer manutenção e montagem de computador Fiz também. por conta de que, era do futuro. E realmente, assim, as coisas mudaram bastante. Sim. Por exemplo, o computador aqui do estúdio, o computador lá de casa, eu montei. Sim. Mas a hora que eu fui montar, eu fui estudar de novo, porque mudou muita coisa. Muita coisa. Mas, assim, você ter a noção já te prepara, né? Então, e o que você falou, na programação, isso também acontece, e é diariamente. Eu tenho que estudar praticamente todo dia. Por quê? Porque não só muda o código, a linguagem, não, muda a forma de fazer, a sua lógica de um determinado momento é uma, e quando você vai parar para fazer uma outra, você vai tomar um café, tá? Você saiu do seu ambiente da frente do computador, você vai tomar um café. Você tem um insight ali, você tem uma ideia que você fala, vai dar certo. E é impressionante, você volta pro computador e aquilo que você pensou deu certo. Aí é assim, mas alegria. Assim, salve as devidas proporções, digamos assim, eu vivencio isso nas coisas que eu tô fazendo. Como a gente tá trabalhando com diversos clientes, e aí tem o site, Google Ads, e arte, conteúdo e tal. Às vezes, assim, tipo, você vai dormir, ou você deita e você fala, putz, é isso. E aí você volta e você fala, pô, agora resolvi. Porque às vezes a coisa não tá encaixando e tal. Vai pensando aprofundadamente na coisa, você não para funciona. de pensar. Eu já tive soluções no chuveiro, né? Várias. Eu acabei meu expediente, vou tomar banho. Então eu vou tomar banho, depois eu vou deitar, minha esposa tá me esperando já, tudo mais. Eu tive uma ideia que eu não posso deixar aquela ideia passar, eu peço desculpa, ela falou, daqui a pouco eu venho. Vou pro computador, tenho que fazer. Então assim, a vida do programador, ela não é só aquela glória que a gente vê aqui fora, né? Você tem os escova-bits por aí. Os caras veem todos como milionários, né? O Bastos é milionário, não sei como ele aceitou o convite para vir, mas ele é milionário, nem precisava estar aqui. Mas aí, seguindo a trajetória aí você estudou programação, foi estudar programação, e aí? Então, me formei como programador analista e fui trabalhar, sempre trabalhei no mercado, na parte de desenvolvimento, né? Até mesmo antes de me formar, já trabalhava no mercado. E com isso me deu mais base, não parei na faculdade, fiz alguns outros cursos, né? Sempre me procurando um aperfeiçoamento, uma formação, uma linguagem mais atual. E com isso eu montei, juntamente com um parceiro, nós chegamos a montar uma empresa de prontuário eletrônico, então por isso minha vivência grande na área da saúde. Viajamos muito em termos de congressos, para expor o nosso produto, tivemos muito sucesso, o nosso produto é considerado um dos melhores no mercado, é certificado pelos conselhos, e depois disso eu saí dessa empresa, né? Eu era parceiro dele de trabalho, era funcionário dele, montei esse projeto e saí para montar a minha empresa. Em determinado momento eu percebi que eu tenho ali... E a gente está falando de quando, por exemplo, você se formou em programação? mas já tem uns
15 anos, imagino, né? Uns 15 anos por aí. Porque você ia chegar agora na Inove, que você resolveu Isso, montar a sua. A Inove é a sua primeira empresa. A Bastos na empresa, A a Inove é o meu produto. Bastos. Bastos Tecnologia, a Bastos, tá empresa, certo. e o Inove é o produto. Tá. E aí, isso foi quando que você... Essa empresa, então, quando eu saí dessa outra empresa para montar o meu projeto, eu fui convidado para fazer uma implantação no município inteiro, como gerente de TI. Então eu fiz isso aí foi um case de sucesso muito grande, eu fiz muito networking com isso, na área da saúde, participei também em congressos, palestras e tudo mais. Então, com isso, eu tive muita experiência para o setor público, que era uma vivência que eu não tinha. Então, eu sempre trabalhei no setor privado e fui trabalhar no setor público, que é um setor realmente carente de profissionais e soluções nesse sentido, tá? Então, ali eu comecei a perceber várias oportunidades. Fiquei nessa empresa 5 anos, 5, 6 anos, tá, em média. Quando chegou o meu ciclo nessa empresa, um município todo implantado com um sistema de ponta, integrado com as áreas hospitalares e as áreas da atenção primária e especializadas e as empresas de diagnóstico, tá? Então, com isso feito, eu alcei outros voos. Eu falei o quê? Eu falei, bom, vou montar o meu projeto, a minha empresa, porque eu já conheço do negócio, acho que eu tenho mercado para isso. O próprio município que eu estava tinha necessidade de algumas soluções que ele não encontrava dentro do seu grupo de profissionais. E isso foi mais ou menos quando, Bastos? Tiago, foi assim, todo mundo tem uma história para contar sobre a pandemia, né? Então, assim, a minha não é diferente. Então, eu, enquanto gerente da área de TI na saúde desse município, né? Eu respondia pela saúde na parte de TI, e foi a saúde quem mais trabalhou na pandemia, tirando, né? Não quero puxar a brasa para a nossa sardinha aqui. Não, mas foi, de fato foi. Lógico que foi. Então, nós não tínhamos atendimento de saúde presencial, não podíamos, né, ter assim. Então, eu tive que me virar nos 30 e fazer a parte virtual. Todo atendimento precisava ser organizado, precisava ter uma fila, precisava ter um processo. Então, muitos devem lembrar que chegava o Ministério da Saúde à tarde, à noite, e falava assim, olha, o município tal vai receber tantas doses de vacina para o público de 60 a mais. Como não lembrar? Acho que Exato. a memória da pandemia é muito latente. Muito, Para muito. mim, essa questão de soltando gradualmente a questão das vacinas, foi porque a minha filha nasceu na pandemia, né? Então, olha. tipo, nossa, foi terrível, assim. A gente ficou enclausurado, graças a Deus não peguei o Covid, mas eu lembro nitidamente de tudo. Eu também, graças a Deus, minha família, eu não pegamos ninguém da minha família. Então, meu filho também trabalhava na área da saúde. Na farmácia, ele trabalhou na UTI Covid e ele não pegou Covid. Graças É muita a Deus, bênção, muita graças a graça. Deus. E fomos assim, né? Então, assim, na época que eu montei esse processo, quando chegava um anúncio, eu em reunião com a secretária de saúde da época, nós éramos uma equipe muito pequena, muito reduzida, para otimizar, porque não dá para reunir todo mundo, era tudo virtual, e definimos, chegava X dose para um público X. Então eu tinha que montar um processo de inscrição. E essa inscrição limitava uma quantidade que a gente recebia. Não atendia todos na primeira leva, né, na primeira dose. E era uma briga para quem se inscrevia primeiro. Então, assim, eu trabalhava à noite para pegar essa carga, recebia a informação, olha, você tem que abrir hoje 250 vagas. Era assim, para o município, 250 vagas não é nada. E liberava o link na rede social da prefeitura para a população se inscrever. A população se inscrevia, lotava aquilo rapidamente, eu tinha que fazer daquele banco de dados que gerava, no dia seguinte, a gente tinha drivers de vacinação, por exemplo, tem um estádio no município que a gente fazia fila no estádio para vacinar a população. Então nós montávamos tenda, aí já parte um pouco fora de TI, mas é a história de sucesso do todo o case aí, né, do Inove, que é onde veio toda essa ideia, né? Não, tá, Tudo claro. virtual. Então, fazendo isso, eu no dia seguinte, essa carga de dados que estava inscrito virava uma lista de presença num tablet, tudo online. A pessoa recebia na hora de se inscrever, ela recebia um print com QR Code, uma tela que era um QR Code. Então a gente orientava ela a levar aquele print com QR Code, que a equipe na triagem, na fila, tinha que separar, escanear para saber quem de fato estava inscrito, porque a gente sabe que
tem esperto em tudo que é área. Brasileiro, né, meu? Tem esperto em tudo que é área. Então, mas acho que o tempo era muito pouco para os muito caras pouco. conseguir fazer muita Mas coisa. tentavam muito, sabe? Tentava, né? Tentavam muito. Então, com isso, eu comecei a trabalhar mais com essa parte de atendimento e a parte virtual. Então, eu comecei a entender que ali tinha um nicho. Beleza, graças a Deus acabou a pandemia, tudo mais. Eu fui com essa ideia da população. Também teve a ideia da uma cultura, né? Na pandemia deixou uma cultura de virtualização das coisas. Hoje a gente faz muito mais reunião online, Muito mais, não é? muito mais. Então até as pessoas mais idosas já se familiarizaram Mas um pouco. acho que teve até um avanço tecnológico Sim. nessa questão do online, transmissão, câmeras e tudo mais. Não Exato. era uma eu lembro que até a iluminação, que a gente é acostumado a iluminação ficou super cara na época da pandemia, essas iluminação para você trabalhar em casa, as câmeras. É que tava em falta, né? Tava Tava em falta. escasso. Pois é. E muito oportunistas também se aproveitaram de algumas situações, mas vamos lá. Então, com isso, eu entendi que aquele cenário ali gerou uma cultura na população de atendimento online e tudo mais. Eu montei um projeto, aí eu já, ainda como gerente nesse município, eu montei um projeto para oferecer para eles um chat, um atendimento virtual para aqueles pacientes que, como é setor público, a gente tem que pensar na população, no deslocamento, no custo, na operação como um todo que envolve, tá? Então, o que acontece? Na época, o munícipe, ele tinha que sair da casa dele, ir até o BS, pegar uma filipeta de agendamento para ele saber que daqui a 15 dias, não muito, né? Ou com muita sorte, porque às vezes demora um pouco mais. Demora mais. Então, ele tinha um agendamento para daqui a 15 dias, que tinha um preparo a ser seguido, Por isso que ele tinha que por isso buscar que ele a tinha que filipeta. buscar, e não tinha um atendente para falar pelo telefone para que passasse isso para ele. Então, o ônus era todo do munícipe. O que eu fiz? Eu gerei a plataforma InovaChat, que eu comecei a entregar para aquele paciente, com a ideia do WhatsApp, entregar para aquele paciente os dados do agendamento dele e pedindo para que ele confirmasse. Então, outro cenário, eu comecei a economizar para o setor público a impressão. Que a própria economia de impressão, que todo mundo deve seguir, né? Por conta do Imagina o volume, volume gigante. É grande essas filipetas, não? É uma folha. É uma folha. Alguns com preparo passam de uma folha. Ah, tá. Entendeu? Então, com isso, o próprio projeto, por isso que eu tive sucesso na época, o próprio projeto se pagou com a economia que ele gerou. Tá? Então, apresentando um projeto estruturado dessa maneira, eu montei a Bastos Tecnologia e o produto InovaChat. E apresentei para esse próprio município, deixando de ser o colaborador CLT, né, vamos dizer assim, para ser o empresário do ramo de tecnologia. Tá. Então, com isso, eu tive êxito nesse município, graças a Deus, toda a rede de atenção básica desse município usa a minha plataforma, a central de agendamento, que é onde agenda as especializadas, usa a minha plataforma, tudo de maneira integrada, de maneira com um painel que eu chamo de gerenciador um cockpit, vamos dizer assim, um painel onde ele consegue entender que aquele paciente, hoje foi mandado 1000 mensagens, 750 responderam de forma automática. Então, onde o operador teria que fazer contato com 1000, ele vai fazer contato com 25% disso. Então, assim, 25% é um número X, que isso aí tende a cada vez aderir mais, né, à população. Então, e o pessoal tá entendendo da importância da tecnologia, então acaba respondendo mesmo. E é aquele fluxo, né, Thiago? Você pensa, quanto custa uma sala de um médico com ele lá vazia? Não, Entendeu? Então, assim, se eu tenho um processo que eu posso fazer com que aquele paciente confirme a consulta e lembrar ele dessa consulta 2 dias antes, 1 dia antes, aquele médico não vai ficar ocioso, aquele custo vai ser bem empregado no setor público. E outra coisa que é mais importante que isso é o paciente vai ser atendido. Porque aquele paciente que faltaria, ele não só faltou, ele deixou alguém na fila. Alguém que poderia estar precisando até mais que ele. Porque não dá tempo, né? Não dá porque tempo você falou de você da questão repor. do preparo, até uma questão do pessoal saber, entender. Então, nós tínhamos lá um programa nesse município que era Saúde Fila Zero. Então, com isso, nós conseguimos implementar algumas especialidades, não tinha fila de agendamento. A gente conseguiu otimizar porque aqueles que muitas vezes não precisavam mais da consulta, já tinham se recuperado, não queria mais a consulta, já tinha passado por outro ou um particular, ou de alguma outra maneira,
não ia naquela consulta e aquela vaga ficava retida. Então, fazendo com que ele cancelasse aquele agendamento, eu fazia a fila andar. Eu trazia outro que estava no próximo da fila para antecipar o atendimento dele. Então, isso foi um ganho de recurso para a população, inclusive. Tá, e quando que a InnovaChat ela vai pro privado? Porque aí você está usando para a questão da saúde pública, né? Aí eu volto um pouquinho na minha fala anterior, que eu comecei um projeto como criando um prontuário eletrônico, que nós certificamos ele, que está tudo homologado, é uma ótima ferramenta hoje. Ah, tá, da sua experiência da anterior. minha experiência anterior. Aham. Eu peguei esse nicho, né, de atendimento, de confirmação à distância, e ofereci para esse parceiro, que é meu amigo até hoje. A gente não tem relação. Não, eu conheço. Você A gente conhece, também você por conhece. conta dessa triangulação, a gente acabou tendo contato Exatamente. com ele também. Então, com isso, eu homologuei o meu projeto na plataforma dele. Então, eu integrei o meu projeto na plataforma dele, e hoje, com essa integração, eu já tenho integração com mais outros 3 projetos no segmento. Tá? Então, tem outros 3. Tô falando que o cara é rico, velho. Não, mas o ticket médio é Não, bem tô pequeno. enchendo o saco. Então, com isso, é muito trabalho, é muito trabalho. Com isso, eu consegui ir para o setor privado. Porque o setor privado, ele também demanda essa mesma necessidade. O médico não quer ficar jogando paciência no computador, ele quer que o paciente fique na frente dele para ele atender e curar a pessoa, cuidar da pessoa e tudo mais. Então, com isso, com essa questão do atendimento e confirmação de consulta antecipadamente, o médico sabe o volume que vai estar a agenda dele no dia seguinte. Tá. Não, é bem interessante. E aí, vamos falando um pouco da sua linha do tempo aí. Então, o Bastos criou o InnovaChat, ele veio caminhando, atendendo primeiramente no setor público, depois veio para o setor privado. Isso. E nesse meio do caminho aí, entrou a inteligência artificial, né? Entrou. Porque o chatbot, ele não é uma inteligência artificial. Exato. O que ela muda? Qual o cenário que muda para você no dia a dia? A inteligência artificial, ela veio realmente com muita força e um leque muito grande, eu diria até que sem limites para usar para o bem, né? Porque tem gente que está usando ela de forma vai usar errada. de qualquer jeito, né? Então, assim, eu tenho até um case para falar sobre isso, mas para falar um pouco do InnovaChat com a inteligência artificial, nós conseguimos entregar para a clínica uma plataforma que seja atendida totalmente sem a parte humana. Mas isso existe, como tudo, né? Existe a parte do ônus. Então, hoje a IA ainda tem um custo que nem todas as clínicas de pequeno porte conseguem. Que acaba não fazendo até sentido Não para faz eles. sentido, Tá. exato. Então eu tenho a alternativa. Eu consigo fazer a IA funcionar dentro do chat do InnovaChat e consigo fazer o bot. O bot também é estruturado e tudo mais, mas a IA eu consigo criar um corpo de atendimento, um script pré-definido, que a clínica ela tem plena gestão sobre o que a IA vai responder para ele. Porque tem gente que tem medo da IA. Vai falar qualquer coisa do mercado, ela vai pesquisar na internet, ela vai buscar um recurso que não é o meu, não sou eu que faço. Não, você prepara a IA, você treina a IA. Não, treina. E falar em treinar, eu vou até liberar o microfone do Joey aqui, só para vocês saberem, o negócio do gravador tá aqui, e aí se eu não libero como ele tá digitando ali, pode vazar o microfone, mas eu vou liberar aqui que eu vou fazer um bullying com o menino, peraí. Não, que falando de IA, tá liberado, hein, Joey? Falando de IA, o Joey ele fica me enchendo o saco, né? Porque eu sou muito tecnológico, assim como ele, mas toda vez que eu vou falar com o chat, eu falo, mas é normal, né? Não é que eu tô. Mas eu falo, por favor, e aí ele fala, mas por que você tá pedindo por favor? Aí eu fiz Por favor, ele agradece. Não agradeço, né? Aqui de flores do chat. Não, porque daí ele falou, por que você fala por favor? Eu falei, é porque você não assistiu Exterminador do Futuro, porque eu, pelo menos, vou ser o último a morrer. Então, Mas falando da IA como um todo, fora na questão do InnovaChat e tal, você usa ela no seu dia a dia? uso. Não só porque você falou que tem a Bastos também, né? Não só o InnovaChat como empresa. Sim. E no seu dia a dia, como você tem usado a Bacana. inteligência? Não, então, o uso sim, realmente mudou até aquela fala dos códigos escritos de forma
manual, né, manuscrito. Então hoje... Você não usa mais o papel hoje? Ah, não? hoje não para isso. Então, assim, a IA, ela me ajuda muito em resolver algumas soluções que, de fato, tá fácil para ela e às vezes a gente tá com o código ali na frente e não consegue. Você faz algumas perguntas técnicas mesmo. Primeiro é o que você falou. Você é educado, você pede por favor. Eu apresento a IA como se ela fosse um especialista em tal assunto. Tá. E vou lá e busco a minha É a solução. questão do tal prompt, né? Tal Do prompt, é. prompt de comando. Então, aí falando, desmistificando um pouco isso, que muita gente fala assim, a IA é o chat GPT que eu vou perguntar para ele como que eu escrevo uma carta, como que eu escrevo uma redação, Não, a IA, ela programa, ela faz códigos, não sei, tá público, todo mundo sabe, mas para a nossa atividade, ela é um complemento diário, que eu diria. A gente usa muito porque encurta muito o processo de criação. Não, encurta. A gente usa pequenos códigos Exato. para fazer alguma inserção em site e tudo mais. E às vezes ele já passa lá pelo chat para a gente fazer alguma, sei lá, um complemento do código sem precisar pensar muito. Exatamente. Felizmente, né? Estamos isso. nessa era. Não tem como, tem que usar. Peraí, deixa eu liberar o menino ali, ó. Manda, Joyce. Aproveitar também e perguntar, Bastos, assim, de quando você começou, né, até agora, você falou que começou a empresa na pandemia e tal, e não tem muito tempo, mas a tecnologia, ela avança tão rápido que parece que já se passaram muito tempo. De quando você começou até agora, com esse avanço da IA, inteligência artificial, o que você sentiu que mudou de quando você começou até agora? Se o que mudou foi a forma como as pessoas se relacionam ou como o comportamento dos empreendedores, das empresas mudaram porque elas tiveram que se adequar a esse avanço e se não se modernizar hoje, você fica para trás? Existe isso? Como que é a sua percepção? Essa questão de se você não acompanhar, você tá para trás, é diário. Então você tem que acompanhar mesmo, de fato, não só a IA, as linguagens e tudo mais. E assim, as empresas, as clínicas, as pessoas que usam, que não são a parte final da coisa, o usuário mesmo, eu entendo, né, que está sendo visto com bons olhos o que do produto traz de bom. Mudou o conceito um pouco, como se falava um pouco logo no início da IA, vai vir para substituir qualquer setor, mas qualquer a tal da segmento. singularidade, né? Skynet. Então, ele não podia deixar de falar, né, Joey? Então, assim, hoje, com a IA hoje, eu acho que ela já está mais na casa do dia a dia, inclusive com as Alexas da vida, né? É verdade. Não é? Então, hoje é muito comum uma criança ou uma senhora, um senhor, porque não é só a geração do meio aí, né, produtiva, a criança e o idoso também está usando a IA, muitas vezes até sem perceber, porque no próprio WhatsApp dele vai ter uma correção de um texto ali que pode ser uma IA. Tá. Ele pode botar no Google ali alguma coisa, que eles usam muito celular para esse tipo de busca, né? Então, assim, agora o público geral, a população geral do dia a dia, tem toda a estrutura que a gente vê, que a gente, na verdade, nem percebe que está ao nosso redor, um próprio indicador de busca numa ferramenta de rede social, onde todo mundo acho que já passou por isso, eles colocam assim, eu queria ver uma TV Smart de 50 polegadas. Cara, daqui a 2 dias, não para de chegar no WhatsApp dele ou na rede social dele, anúncios da TV Smart. Sim. Então, tudo isso envolve um pouco da questão da IA de hoje, né? Tá, entendi. E o lance geracional, assim, existe, por exemplo, você já encontrou alguma barreira com algum cliente? Porque ele é uma geração mais antiga e ele é meio resistente à implantação de uma tecnologia que talvez mude um pouco a rotina. A gente pensa nisso no teu negócio como um facilitador, né? Isso das operações e do serviço que determinadas empresas, negócios colocam em prática. Mas você já encontrou alguma barreira por alguém que é de uma geração mais antiga, que acreditou, poxa, essa tecnologia vai tirar o espaço, vai desempregar alguém? Existiu alguma coisa desse tipo? Existe, já tive essa passagem, posso contar rapidamente. Uma história que num hospital público, onde os recursos humanos ali eram terceirizados, né? Então não era funcionário público, então você pode trocar o funcionário, você pode mandar embora, você pode fazer, onde um gestor falou isso para mim. Falou, olha, vamos colocar o chat, que é onde eu tenho uma central de agendamento com 30 pessoas, nós vamos fazer com 6. Então isso é uma concepção
ainda que vamos somente olhando para o lado financeiro da coisa. Aí eu fiz um projeto para eles, trouxe um escopo que é onde nós realmente faríamos com 30, estamos fazendo hoje com 6, porém os outros foram distribuídos em outros setores. Então não foi ninguém saiu do emprego, perdeu uma renda. Não, eles foram distribuídos para melhor atender a população de outra maneira. Entendi. Entendeu? Então, alguns que eram da central foram para a parte do atendimento, outros foram para a parte administrativa, outros foram para a parte financeira. Então, consegui mostrar para ele que a IA vem para otimizar, não para tomar lugar. Tá. Entendeu? Porque eles usam, em qualquer setor que eles foram, eles ainda usam aquele recurso que foi implementado naquele projeto. Então a ideia do mais antigo é essa. Muitas vezes ele pode falar, isso aqui não vai dar certo, ou ele já vem com a outra ideia, olha, isso aqui vai dar certo e eu vou conseguir reduzir aqui a minha equipe em X pessoas. Tá, não, entendi. E aí, falando um pouco de história, você trouxe uma história aí da questão do hospital que você estava. E os perrengues? Tem alguma coisa que você tenha passado nesse meio do caminho que seja alguma coisa substancial para a gente falar aqui? O principal perrengue que eu passo e passei, né, ainda passo alguns de vez em quando, são as atualizações que a gente recebe da plataforma da Meta. Então, assim, Ah, eu sofro com isso também, cara. então não é só... Não é, porque assim, toda hora muda o algoritmo, muda a Exato, forma de fazer a exato, coisa, muda exato. formato, e nossa, Muda. Então, com isso, é o que eu falei. Se você não estiver atento, se você não estiver ali estudando, acompanhando, não tiver uma equipe que te dá esse retorno, esse back-end aí para desenvolver alguma coisa nos códigos que estão por trás da tela que a equipe de operação atua, né? Você não consegue acompanhar. Então, uma mudança da meta, ela pode atingir um nível que você não consegue nem responder mais à sua plataforma. Então, a plataforma tem que estar em constante evolução e acompanhar mesmo o mercado. Então, esse é o maior perrengue. É porque a gente às vezes não visualiza muito, né? Essas big techs aí, elas estão sempre de olho no futuro, porque assim, hoje elas estão digamos assim, no topo, né? Mas para elas perderem mercado, não custa muito, não demora muito no sentido de que, por exemplo, quando tinha só a Meta, não tinha o TikTok, por exemplo. O TikTok é uma ferramenta que ele faz com que a Meta tente alcançar, se adequar e tudo mais, e assim, é uma questão mercadológica, né? Sim. Então, assim, a gente não vai trabalhar da forma que a gente está trabalhando hoje para sempre, Não né? vai, não vai. Por exemplo, o próprio Google Ads, ele mudou muito desde que a gente começou para agora, né? E cabe a gente se adaptar. Então, a questão do meta para a gente é bem substancial no sentido de que, ela mudou, a gente para e analisa todos os nossos processos para falar, porra, a gente vai ter que mudar bastante Vai coisa ter que aqui. mudar. Então Então, isso é um dos perrengues que eu tenho que estar sempre atento e tomar cuidado. Outros operacionais, né? Por conta de... É o que eu falo também, a parte do setor privado, ele não sofre tanto com a questão de turnover, de troca de pessoas na unidade. Mas o setor público sofre muito. Uma gestão política que muda no município, ele muda muita gente. Então eu tenho um ônus ali de retreinar todos aqueles que chegaram. Porque é uma terceirizada, geralmente que está lá no município. Exatamente. E aí geralmente. trocou, você tem que treinar todo mundo. Vem equipe nova, gente nova, muita gente... Mas aí não corre o risco de, talvez, queiram substituir o sistema que é utilizado hoje. O risco sempre corre, né? corre. Mas a gente mostra com resultado, com indicadores e com o histórico, que graças a Deus... assim, o cara tem que ter uma boa visão de negócio para ele querer mexer no time que tá ganhando, né? Porque tá funcionando bonitinho, né? É isso. E pensando assim no futuro, a longo prazo, Bastas, a tecnologia tá avançando, tá surgindo novas possibilidades, como você falou, às vezes você tá tomando banho, você tá tomando café, poxa, teve uma ideia, a programação, com o avanço da tecnologia, te possibilita colocar em prática uma ideia que talvez há anos atrás não fosse viável, né? Então, abre outras possibilidades. E eu digo assim, o Thiago tem 2 filhas, crianças pequenas, elas vão crescer num mundo totalmente diferente. Muito diferente. Muito diferente. Nossa, Sim. não só na forma de brincar, talvez questões sociais, como se relacionar, como conversar, mas elas vão receber
muita coisa diferente que a gente está tentando se adequar. Que a gente nem sabe que vai ter ainda, né? Eu acho que a gente nem sabe o que vai rolar E ainda. você tem filho, né, Bastos? Como é que você vê, assim, mais ou menos, o futuro diante disso que está aparecendo, assim? Você está conectado com a tecnologia, programador, enfim. Olha, Joey, é, eu vejo que é cíclico a mudança, porque nós passamos, de certa forma, por isso, né? Quem tinha o telefone em casa tinha um recurso financeiro ali aportado grande. Você comprava a linha. Você via, aquilo Acho ali que era esse uma não é da fortuna. época do Joel, tá? Então, mas Se não tinha, né? Ela não é, da nossa quem tá me ouvindo aqui vai saber. Então você comprava a linha, você tinha um recurso ali que você podia vender aquela. Hoje, você não tem nem mais linha em casa. Não, ninguém Você tem nem paga mais, por ninguém ela. tem A mais. NET te dá. A empresa de Pode falar, não tem telefonia, problema. de internet, ela te dá a linha, ela até cobra, né? Vamos dizer assim, ela até cobra. Mas então isso foi uma mudança que a nossa geração, entre outras, né? A nossa geração passou. E passou, né? Eu acho que a nova geração do filhos do Thiago, o meu já tá um pouquinho mais velho, tem um filho que já vai casar no ano que vem. E o meu filho menor, que tem 14 anos, também vai encontrar de forma, com certeza, um mundo diferente. Com a tecnologia. Nenhum dos dois, você acredita que nenhum dos dois veio para minha área? Não foi, não Não, veio? nenhum dos dois Caramba. tem. Acho que eles viram o pai ralar tanto, né? Sofrer, né? Que ele falou: não, tendo pai, ideia no chuveiro, olha lá, pai, o pai, meu olha o pai negócio é doidão, olha outro. o pai doidão lá. Por aí, por aí. Então, o meu filho, ele é nutricionista da área da saúde, e o meu outro filho ainda tá no segundo grau, no colegial, então vamos ver o que ele vai Que ele vai- decidir. Pode ser ainda, pode ser. Mas Não dizem que as profissões do futuro não existem ainda? A maioria que não, Então, não sabe. então né? nessa linha aí que a pergunta do Joey colocou, eu vejo isso. A gente não sabe o que vem, né? Mas eu acho que nós temos que preparar as crianças, os jovens, para que com essa mente aberta aí, com que mostrar para ele qual foi a transformação. Não sei se todo mundo tem esse hábito. Eu costumo falar com meus filhos, eu já falei, eu já em algum momento comentei como eram as coisas na minha época. Meu filho já viu, muitos filhos. Eu me tornei esse cara. Às Então. vezes eu reclamava do meu tio nem sabe disso, eu reclamava. Porque meu tio falava, não, porque no meu tempo, na minha época, eu sou esse cara hoje. Então. Eu falava, porque quando. Aí a hora que eu pego, eu falo, olha eu metendo meu tio aqui. Então vamos lá, vamos pegar o Joey como exemplo. Ô Joey, você sabe o que é um disquete? Não, disquete, eu sei. Então, Não, ele bom, sabe que porque bom. ele salva o negócio no computador. Mas você já viu Mas na você não na sua viu, frente? você não viu um Eu 5 vou oitavo. Não, aquele lá, eu precisava acho que de 15 para instalar o Windows. com esse Então, daí. eu fazia as primeiras instalações do Windows trocando disquete. Pá. Isso aí. E assim vai. Então, assim, é isso que eu falo. Eu sabia o código serial de cor. Filho. É verdade, a gente decorava o código serial do Windows, né? Muito, muito legal. Então, assim, são histórias, né? E coisa que você, deixando ali aquele legadinho ali, aquele pedacinho da sua vivência, sua experiência, o seu filho vai lembrar daquilo e vai entender que a mudança vem e, de fato, a gente não sabe... Aí entra de novo na IA. O que a IA vai Eu faço uma conta diferente, no sentido de que... Joey, não fechei seu microfone, tá? Eu faço uma conta diferente no sentido de que, como a gente não sabe, e é muito incerto, assim, até as big techs, né, elas ficam mudando exatamente porque elas não sabem, né? Elas estão especulando. O que a gente tem que batalhar, e eu com as meninas, eu estou tentando fazer isso o máximo possível, é trabalhar com que a mente não fique preguiçosa. Porque o que acontece? Com todas essas facilidades, até a gente se pega usando tanto, porque antigamente a gente pensava mais, né? Hoje tá... Então, por exemplo, porque tem muita gente que, daqui a pouco o cérebro vira uma gelatina, vira uma geleia, porque não é aquela coisa, né? Tanto para o exercício físico que você faz, Exato. você vai a memória musculatura. A memória muscular. Então, a gente faz exercício com elas e vamos ler. Minhas filhas, elas são super novas, então elas não têm acesso ao celular e até o máximo que eu conseguir, eu vou tentar. Então, é tentar fazer esse exercício para que a hora que chega alguma tecnologia, use a favor, mas use a musculatura para isso, porque senão fica igual aqueles filmes antigos lá que, tipo, você só aperta o parafuso, né? Porque você não sabe qual que é a próxima fase. Você apertou o parafuso, daqui a pouco você não vai saber, porque você não tá exercitando para trabalhar de uma outra forma. Então, acho que
eu me assusto. Logo no começo da inteligência artificial, eu falava pro Joey, falei, meu, assustador isso que está acontecendo e tal. E ele já mais, não, de boa. Mas por quê? Porque você vê as coisas acontecendo e você fala, caramba, parece uma coisa pequena, mas olha lá um pouquinho para trás, assim, se Pois é. você olhar para 5 anos atrás, meu, a tecnologia era muito distante do que é hoje, entendeu? Era verdade. Então é meio assustador e no sentido que, tipo, meu, antigamente eu me preocupava só comigo, agora como eu me preocupo com elas, tem essa questão, ó, o que que a gente pode fazer? A única coisa que a gente pode fazer é tentar se manter ativo, Sim. né? O cérebro e tudo mais, porque, meu, os negócios vão deixar o negócio tão mastigado pra gente Bom. que daqui a pouco fala assim, um cara igual você que escrevia o código, Eu não escrevo mais, é isso não, também, sim, né? mas vai, seu filho de 14 anos, se ele for trabalhar com a programação, se ele não tiver uma mentoria, ó, você precisa saber, ele não vai precisar, Exato. é o que você falou do no code lá. É. No code você não Então, precisa. é isso, ó. Eu não, por conta de tudo que a gente utiliza hoje, as ferramentas de codificação, então facilita muito também. Mesmo que você escreva ali, você tem referências e bibliotecas que você pode utilizar que otimiza o desenvolvimento, né? Então também passei por esse processo de deixar de escrever o programa, ler o programa, interpretar o programa para depois colocar no computador. Já é direto, com a facilidade do computador, tá? Todo mundo tem. O celular é um computador muito mais avançado do que o que eu usava na minha época, né? É verdade, Não é? né? Sem falar em termos de espaço. Isso, Sem eu ia falar em do termos de espaço, sem porque falar- antes era, tipo, meu, você tá falando da instalação do Windows, Exato. meu, você pegava um computador com 2 GB de memória, Nossa. de HD, você fala, caramba, tem Ele tudo. tinha 256 de RAM, 128 de RAM. Não, eu gostava para instalar os jogos, né? Falei, não, tem que desinstalar isso para jogar É, outro, eu não é. consigo, entendeu? Pois é, então acho que esse caminho aí a gente tem que Não, cuidar. não tem volta. Agora só resta saber o que vem por aí. Esse- Moda, Joey. E nessa questão, a gente pensando em empresas, eu acho que ficou muito claro quando veio a pandemia, né? Eu acho que foi quando o Bastos começou o negócio dele que não dá mais para você não se digitalizar. Então, existem várias formas, né? Pode ser no atendimento, como o produto do Bastos faz. Pode ser você estar no meio digital, você ter um site que funcione. Você ter fazer só um as- parêntese. Esse site do Bastos é bonito pra caramba, hein? Eu gosto desse site aí. E foi uma baita empresa que fez pra mim, hein? Foi diferente. Fazendo jabazinho. Assim, nesse avanço, aí, se o Bastos quiser complementar, eu enxergo dessa forma, que as empresas elas estão trabalhando dessa forma para se digitalizar. E sempre nasce uma pequena empresa, começa um pequeno negócio, e eu acho que já tem que começar a surgir pensando nessa parte digital, porque o digital ele não é só como a gente vende um produto ou um serviço, também interfere ou tem impacto em como o consumidor vai encontrar a gente. Então as pessoas hoje elas não saem mais andando procurando a loja, buscando empresa porque ela precisa, ela vai buscar onde? Na internet, inclusive as inteligências artificiais de busca de texto, como o ChatGPT e outras, estão agora também colocando anúncios, estão com estrutura de ter anúncio dentro delas, inclusive gerando também respostas para quando a pessoa vai fazer uma pesquisa. Eu quero encontrar tal lugar. Eu não sei se você tem essa percepção também, Bastos, assim. Ó, tenho experiência de um projeto que eu desenvolvi, né, há um tempo atrás, e olha só que já pensava, a pessoa que me contratou para esse projeto, ela foi visionária. Pensa assim, eu fiz um projeto para uma empresa que fazia aquela compostura orgânica, sabe? Que os caras, eles colocam o material orgânico em determinado local, e aquilo ali faz a queima, faz a estufa, faz o gás e vira um adubo, exatamente. Tá, entendi. Então, assim, aquele processo é simples, né? É um processo que alguém faz, é o lixo, ninguém quer mexer, mas o cara achou um segmento que é um recurso, né? Porque aquilo ali vai para onde? Então, o cara gerou daquilo ali a questão do adubo e aí entra a TI, entra a tecnologia e entra essa visão do que no caso, na época não tinha IA ainda, mas hoje isso aí pode ser evoluído. Mas na época, o que foi feito? Eu tenho rastreio daquele produto, tanto quanto insumo, quanto o produto final. Por quê? Ao coletar o produto nas grandes empresas, a pessoa ia com um caminhão, todo o barril que tinha lá o produto orgânico, que ele coletava para dentro do caminhão, e tinha um QR Code, que o operador da máquina, ele batia no QR Code, esse QR Code batia no sistema, pesado, né? Uma balança. Então eu disse, aquela empresa eu coletei
X adubo, X insumos, né? Produto com barril tal, código tal, rastreio, data, hora, para onde foi. Então, assim, quando você vai ter uma capacitação para alguém e fala, ó, pô, você quer comprar o meu adubo? No código de barras da embalagem final, eu consigo ter um QR Code, um código de barras, a origem daquele produto. Então, eu consigo saber. É uma forma, como se fala, hoje em dia é a questão. Dados. Não, a questão até social, porque é um produto que iria para onde esse lixo? Tá. Então, Ele tem muito. tem um impacto, exatamente. Esse rastreio é sensacional. Exatamente. Então, isso Você sabe a origem, tem informações para passar. e é o que você falou, de repente é uma coisa que você nem imaginava que tem algo tecnológico embarcado ali. Tá. Você tinha comentado de alguma feira que você fez alguma coisa Perfeito. parecida? É verdade. Ó. Falando aí, nesse cenário da IA, eu tive uma experiência muito exitosa que nós fechamos um projeto com um amigo meu, que esse amigo ele Eu tô desenvolve. querendo ficar seu amigo pra ver se faço um projeto desse aí, Vamos, porque, vamos. não é possível, o cara é bom, mano. Não, vamos lá. Mas olha, essa feira, esse meu amigo, ele montou mas bem no começo dessa era que vocês conhecem, que é a impressão 3D. Ah, lá no começo da 3D. Lá no começo, ele montou um processo, ele é distribuidor de filamentos, tá? Então tá. ele com o O distribuidor filamento é o que põe dentro da é impressora. o que põe na impressora para gerar o produto final, né? Tá. Para ela imprimir em filamento e gerar o produto. Tá. Então ele com É esse tipo um rolo, é um é um rolo. rolo, é um rolo. Aí tem um monte de material que aí eu não tenho propriedade para falar. Eu acho legal, mas eu não tenho conhecimento Cara, também, mas é eu muito acho legal. muito Você faz bacana. qualquer coisa com aquilo. Você faz coisas que tenham mobilidade, você faz coisa flexível, faz rígida. E Você faz de tudo. os projetos estão gratuitos, né? Muitos Tem muitos são projetos gratuitos, que dá pra muitos. você imprimir um monte de coisa. Exatamente. Então esse meu amigo, ele montou na época, pelo nicho dele, ele conhece muita gente, ele montou uma feira do setor. Então essa feira, por 4 ou 5 anos consecutivos, eu fui à feira. Eu ia à feira, levava o meu banner do meu projeto do Inove Chat, mas eu queria na feira, eu fazia para a feira uma pesquisa NPS, que a gente não falou também, que muitas clínicas utilizam, muitos hospitais precisam para qualidade ter uma pesquisa de satisfação. Ah, é verdade. Entendeu? Aquele projeto que a gente fez junto tinha Pesquisa de satisfação. é verdade. Então, esse é um nicho que também está junto do Inove Chat. Precisa, porque ele precisa medir os indicadores de satisfação do cliente dele. Aí, eu participava dessa feira como o meu projeto de NPS para o evento. Esse ano agora, ano passado, a feira aconteceu na Faculdade Mauá, em São Caetano do Sul, uma baita faculdade, bem envolvida com essa parte de impressão 3D, fiquei bem surpreso, conheci o parque de máquina deles lá, tem a matéria deles de tecnologia lá, de engenharia, tem a impressão 3D, tá? Então, eu fiz uma parceria com essa feira, que eu fui vamos dizer assim, a empresa que deu as boas-vindas aos participantes da feira. Eu tinha uma IA, um projeto que ele, quando a pessoa se inscrevia, ela recebia um e-mail de inscrição. No e-mail de inscrição, ia lá o número do WhatsApp do evento. Esse número do WhatsApp do evento estava disponível também na feira, através de QR Codes em algumas lojas, né, alguns estandes, onde eu podia perguntar qualquer coisa sobre o evento para a IA. Isso com IA, tá? Então, ele perguntava assim, olha, eu consigo comprar impressora 3D? Aí a IA via no nosso hash que eu tinha lá, que eu montei exatamente com todo o escopo da feira, todos os participantes, quem eram os diretores, tudo. As empresas que patrocinavam, as empresas que participavam. Então, na IA, o que você perguntasse, não de forma estruturada, de forma de texto, até áudio. Então ela mandava lá, eu quero saber se tem estacionamento na feira. Aí a IA respondia, eu quero saber qual é o horário de funcionamento. Aí a IA respondia, vai ser sexta, sábado e domingo, tal horário, assim no local. Isso tal. não é Inove Chat, isso daí é o Bastos fazendo, é a empresa Bastos fazendo, tá. Porém eu usei, né, a ferramenta Inove Chat de atendimento para isso acontecer. Porque era um bot. Que é importante para quem está vendo e de repente pode entrar em contato com você para poder fazer um projeto Outros parecido. Projetos, exatamente. E tivemos sucesso, muito sucesso nessa feira. Foi bem. Então, não tinha como não, né? Você viu como a evolução da tecnologia muda o comportamento? E que você poderia ter todas essas informações numa conversa. Balcão, balcão de atendimento. Você não precisa ligar, você não precisa ficar buscando página na internet para descobrir o que vai ter. Você, com uma conversa com a inteligência artificial, você
entendi essas informações da palma da sua. Caramba, muito legal. Exato, e muito uma top. conversa aberta, porque não precisava seguir uma estrutura, porque o bot é funcional, porém ele é estruturado. Então eu tenho aquele lance, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, ou a palavra tal, ou botão tal, então é estruturado. Aí, não, eu mando um texto, nesse texto eu tenho 2 ou 3 questões, perguntas, a IA interpreta e responde. Muito legal, E muito já, interessante. nossa, Então muito isso foi um bom. case nosso que foi ano passado, Foi ano passado, foi recente. ano passado né? agora, foi Ah, final do ano, acho tá. que novembro, por aí. Assim, do pouco tempo que a gente conhece, eu lembro que você já, não sei se era essa feira, mas você vai em várias feiras? Sim, eu participava muito de congressos na área da saúde. É congresso. Congresso, aí é uma estrutura um pouco mais voltada para treinamento médico, clínico, então nós íamos lá para expor o produto, né? Nesse caso eu fui participante da feira como um processo de atendimento ali de IA, né? Mas nos outros congressos da área da saúde, a gente ia para expor o prontuário eletrônico com chat de atendimento, Tá. apresentar para o médico. Às vezes o médico é assim, meio cético, né? Ele, será que funciona? Então ele vai ver lá na prática que ele vai fazer um agendamento, ele vai receber no WhatsApp dele, ele vai confirmar e vai ver no prontuário dele aquela confirmação acontecendo. Ele fala, opa, livrei tempo da minha secretária para ela fazer para mim outra coisa. E essa conversa com o prontuário eletrônico, igual você falou, pela sua experiência, sua bagagem, você tem toda a certificação e tal, porque não é qualquer empresa que consegue fazer. Não Assim, o cara, não, vou trabalhar agora com chatbot, com IA e tudo mais, mas assim, não tem as certificações que você tem para poder fazer uma conversa dessa. Exato. Que são dados sensíveis. São dados sensíveis e assim, o prontuário, ele é via contrato, né? Ele me cede dados da clínica que é cliente dele. Então é uma forma ainda terceira de acontecer, mas em base com o contrato, com base da LGPD, com base de todo o projeto que Isso é importante saber, porque assim, às vezes a pessoa acha que é simples, né? A gente tem alguns contratos e conhece bastante profissionais aí e acham que algumas coisas são simples, né? E é difícil você explicar a diferença para alguém que não entende, porque a gente tem um background, a gente fala, isso não pode, igual você falou, não, isso de acordo com a regra do Meta, não pode. Não, mas fulano de tal faz e funciona. Eu falei, faz e funciona, mas quando der a problema. hora que aí não vai mas esperar. não dá problema, eu quero fazer. Eu falei, pô, então legal, mas a gente não consegue fazer. Por quê? Porque pra gente é ruim. Porque no sentido, tipo, como vai é que dar eu vou problema vender na minha que empresa. eu faça uma coisa, sendo que eu fiz pra alguém alguma coisa que em algum momento vai dar. Pode ser que não dê problema. Isso acontece de não dar. Igual você falou, o Meta, em algum momento ele pode restringir, mas a gente já educa para dizer que não dá para fazer, porque em algum momento vai restringir. E pra gente é ruim, né? E aí, Joey, tem mais alguma aí? Agora a gente pode ir para as rápidas do bate-bola. Deixa. Vai, Maria Gabriela, vai. Um sonho, mentira. A ideia é ser descontraído, então... Não, mas manda daí que eu vou olhando umas daqui. Então, beleza, Bastos. Se você quiser responder sim ou não, ou responder direto, ou contextualizar a resposta, pode ser, beleza? Beleza. Vamos lá. Vamos você tentar. prefere um atendimento humano ou um atendimento com IA? Então, né? Meu negócio, né? Então, assim, eu sendo sincero, no negócio tem que ter ambos. Não dá para ser um só. É que, assim, se você for pensar, e eu vou ajudar ele a responder aqui, mas se você for pensar em você como dono de uma empresa, né? Você tem que ter ambos, porque a informação ela vai se perder. Porque hoje eu tô atendendo, aí amanhã eu peço as contas, e aí eu era um cara que convertia. Perdeu você. E aí, como é que eu faço? Não, a fórmula tá lá, ela tá retida. Por quê? Porque você usa uma ferramenta condizente. Então, precisa ter ambos no sentido de que não pode ser só a IA. Não pode ser a IA. Então, eu penso assim, a IA, ela tá para todo o primeiro atendimento. Ela pode chegar até o final? Pode. Porém, ela é mais eficaz em todo o primeiro atendimento. Alguns vão até o final, outros vão vão cair para uma fila de um humano para concluir. Então é isso aí, eu acho que por isso que eu penso que tem que ser os dois. Tá, legal. A próxima. WhatsApp ou e-mail? Não tem nem o que falar, né? WhatsApp, porque hoje em dia nem ligação não tem nada melhor. A gente faz ligação, nem ligação a gente faz mais por natural, né? A gente faz no WhatsApp. Canal de telefonia, exatamente. Não, esse aí, Joey, tá fácil.
E o que você menos gosta, tá? Ou o que você não gosta, ou qual que você prefere? O cliente que reclama muito ou o cliente que some sem feedback? Esse segundo é pior. O que reclama muito, ele te faz crescer. Inclusive com os problemas, É entendeu? Se verdade, é ele traz muita verdade. demanda, é sinal que ele está usando, é sinal que ele está te estruturando para você ficar cada vez mais forte, melhor. Então eu acho que esse é o melhor cliente que tem. Aquele que só usa e nunca te liga, tá bom também, mas não é esse cara não vai te dar por exemplo, uma lista de novos clientes. Aquele que reclama e você atende, ele vai te dar, olha, esse cara Boa, aqui, boa, esse cara, gostei. esse técnico aqui, essa empresa, me atende e me resolve tudo que eu peço. E o cara conhecendo, o cara que indica para um amigo, conhece que o amigo é chato, ele fala, não, se esse cara atende esse é meu amigo, ele vai me atender. Boa, Não boa, é? gostei. Boa. E quando a gente fala de empreender, você prefere empreender sozinho ou com sócio? Não, eu hoje não tenho sócio, né? Eu tenho parceiros, mas então na minha empresa, minha esposa, por conta de contrato social, é minha sócia na empresa e na vida, né? Porque É, o que por seria trás de de um um homem grande sem... homem, né? Exatamente. Então, de Sempre tem uma amor, mulher, né? beijo. Então, Ó, ganhou um hoje, hein? é por aí. Eu Então, vou mandar esse corte, tipo, manda esse corte pra você ficar de boa. deixa esse no ar, né? Ó, então, assim, a questão de sócio, não tem um problema de. Não fala nunca terei, não, mas eu acho que é um investimento, um investidor, um sócio para um projeto, eu acho que é saudável. É saudável, né? Desde que a gente tenha bem claro as partes. Não tenho, mas não sou contra. É, porque, na verdade, você, pela sua trajetória, você nunca precisou, né? Na Não, verdade, você ainda teve uma experiência de vida e tal, falou, pô, eu sei fazer, eu vou. fui pegando os caminhos e foi fluindo, então, de certa forma, claro, né, tivemos parceiros no meio desse caminho que nos ajudou e nos deu outras indicações e tudo mais, mas, de fato, é parceria. Tá, legal. E o que você prefere? Resolver um problema técnico ou tentar convencer algum cliente? Ou fazer um comercial de venda? De certa forma, quando apresento, quando eu falo com um médico, quando eu falo com uma pessoa da área da saúde, pela bagagem que eu tenho, eu consigo resolver um problema que ele tem na cabeça, técnico, fazendo o meu comercial. Então vamos, né, nessas dois cenários. Agora, resolver um problema é sempre gratificante, mas nem sempre é tão fácil. Então, uma reunião de apresentação, a parte comercial, eu acho que eu prefiro. Ah, tá, porque às vezes o problema, se Problema você não resolvido. tiver uma vivência dele, você fala, pô, esse aqui é É, aquele que você vai ter que ter ideia no chuveiro. Fala, pô, agora lembrei, agora sei. exato. E às vezes até a solução que você dá para ele não é a que ele espera, não é? O problema é dele, né? Às vezes você tá vivendo Tá, de fora, você não tá vendo o problema tá. aqui. Legal. E chat GPT ou Google? Pô, cara, olha, eu vou falar para você, eu uso muito o Google para algumas referências e que já resolve muita É que na coisa. verdade agora, assim, isso a gente tá falando, igual a gente tá falando da transformação, o É. Google não era tão bom. Não, Hoje, hoje ele tá com a própria ali. a IA dele É. tá top, né? Mas tem um lance também, que tem uma parte dessa nova geração, adolescente, jovens, que usam muito a rede social e uma delas é o TikTok. Ah, O TikTok isso, é vai se verdade. tornar em breve, assim, também um campo de busca. Quando Não, você ele já é, não, ele já é, já é. É que a gente acaba não usando, né? Eu Porque não acabo não conversa usando. com a nossa geração, assim mas. como é muito usado o YouTube, né? Daí você quer instalar alguma coisa, você fala, Isso é muito usado. Não, É muito usado. O YouTube é a segunda maior ferramenta de busca do mundo. O segundo é o Google, mas isso pode mudar, igual você tá falando. Eu também. Chat, GPT ou Google, né? Porque a inteligência artificial está se tornando. Se a gente for chamar para um bate-papo, não uma entrevista, uma pessoa mais jovem, você tem que colocar o TikTok aí nessa pergunta aí. A gente não falou do YouTube na nossa conversa, mas eu uso muito na questão de treinamento. Muita coisa porque assim, como nós falamos as alterações, as mudanças de códigos que os softwares hoje usam, o Meta, por exemplo, tem muita coisa que resolve, dá algumas dicas, pessoas que você segue de referência, né? Então tem muita coisa boa no YouTube que tem que ser, Não, tem total, tem que ser total. visto. Assim, tem alguns perfis, né? Você tá falando do TikTok, Joey. Ele conversa com com uma geração que é diferente da nossa, né? Lógico que tem gente da nossa geração que pode consumir, mas não é o comum.
Agora, falando de consumo, hoje eu consumo mais o YouTube do que o próprio Instagram. Embora a gente trabalhe mais no Também. Instagram do que o YouTube, eu consumo mais. Isso porque é para trabalho, para escutar Aí. alguma coisa, para aprender. Eu prefiro o YouTube. Eu acho que a informação do Instagram ela é muito condensada, né? Ela é muito resumida. Então eu prefiro eu usar o YouTube. Assim, eu uso o Instagram, assim. Na verdade, estou tentando usar cada vez menos, porque o Instagram ele acaba viciando você. A gente fica muito tempo lá, né? Não sei se você usa bastante o Instagram, não? Para parte pessoal, né? Ah, Para família, esses passeios, essas coisas, não uso nada para área comercial ainda. O que eu tenho no Instagram é algumas integrações de algumas clínicas que me pedem atendimento por lá. Então eu consigo o porque é Inove Chat. meta, né? Porque é O meta, tá Inove certo. Chat ele consegue integrar com o Instagram e eu trago o chat que é conversado lá no Insta para dentro da plataforma Inove Chat e ele cai como se fosse um WhatsApp. Isso é interessante porque a gente usa a plataforma, a gente tem a plataforma do InnoveChat pela agência, e é interessante isso, porque eu acho que a gente não falou lá É. quando conversou, a gente pode até depois colocar alguma coisa, mas é interessante isso, você pega todos os seus canais de atendimento Exato. e você centraliza Exato. dentro do InnoveChat. Então, para qualquer empresa, não só clínicas, né? Mas para qualquer empresa que vá trabalhar com o InnoveChat, ele é exatamente para isso, para você estar em todos os locais, fazendo aquele marketing 360, né? Para você estar em todos os locais e atendendo em um único local, que gera exatamente o que você falou de você conseguir criar Os padrões, os indicadores para que indicadores, você exato. faça Eu um consigo, relatório, né? eu consigo medir por onde veio aquele lead, como você comentou. Isso aqui veio do Insta, isso aqui veio de um anúncio do Google, isso aqui veio. Então, Para saber por até palavras-chave. onde performa melhor, né? É porque vai depender do segmento Exato. do cliente para saber da onde vem melhor. Porque às vezes vem aquele volume absurdo de um local e no outro local que vem um volume menor, mas é aquele que está convertendo mais, então é mais assertivo. E isso você vai saber, assim, Com os com uma indicadores. plataforma dessa, mas assim, você precisa ter um tempo de análise. Exatamente. Não adianta você começar nada, falar, não, pus aqui Já quer o um mês, resultado. não dá certo. É, Não tem como, não tem como. por Manda aí. aí, Joey. Essa daqui é mais pessoal. Café ou energético? Café. Café. Café, cara, olha, coisa boa é café. Não, eu também sou Energético, do cafezinho, mas energético eu só no adoro, gin. eu adoro energético e esses dias eu conversei aqui com uma amiga que ela é cardiologista e ela puxou minha orelha. Ela falou que o energético, ela assim, uma vez ou outra tudo bem, mas todo dia não. Não tomo. Hoje eu não tomei, tenho essa preocupação mas também, olha, eu vou te energético. falar. É. Ô, doutora Nayara, não tomei hoje, ó. E pra gente encerrar, você prefere um crescimento rápido ou um crescimento sustentável? Olha, Joey, eu tô há alguns anos na área e crescendo de degrau em degrau, eu acho que é mais sustentável, sem aportes, né, sem interferência financeira externa, então a gente vai crescendo com cada conquista, com cada cliente, com cada parceiro, e eu acho que o crescimento assim, você pode até ter nesse meio de caminho, perder um ou outro cliente ali, mas você tá estruturado, né? Você tem alguns que te dão uma E base. ele é um crescimento de verdade, né? Você faz um crescimento rápido, a não ser que seja, sei lá, uma coisa muito, sei lá, uma coisa que seja muito na sorte e que vai te trazer frutos para sempre por conta disso. Se você cresce estruturado, eu acho que é um crescimento de verdade, porque eu faço muito, eu tenho mania de fazer analogias, né? Eu faço muita analogia do que é a internet hoje. A internet hoje, cada vez menos cada vez mais você vê o que é de verdade. O que é de mentira está muito mais fácil de você identificar. Antigamente a pessoa postava, tudo bem, você postou no Instagram e você posta só felicidade. Mas a gente já sabe, né, como é o background. Então, assim, se você fazer uma coisa de verdade, e até o algoritmo ele visualiza isso. Você está falando de verdade e tal, não está fazendo, eu estou aqui e você não está na real, você cai, logo você cai. Então eu acho que é melhor ser de verdade, sustentável. Porque você faz um negócio, você viraliza, apontou uma mentira, mas daqui a pouco cadê sua credibilidade? Só não tem. E pra gente encerrar, a última pergunta, Bastos, se você não fosse empreendedor na área... Pensei que ia falar, se não fosse flamenguista, qual time você ia torcer? O que você estaria fazendo hoje? Vamos lá, né?
Meia do Flamengo. Então, cara, no Arrascaeta ia ficar preocupado comigo. É mesmo? Mas você é bom de bola? Mentira, não. Caralho, Não, eu jogo, pela minha idade, pela minha forma e por tudo isso, por ser amador, eu jogo direitinho. Sei jogar bola. Mas não sou nenhum cara. Joguei, ó, na minha época de adolescência, fiz peneiras nos clubes do Rio. Fluminense, Vasco e tudo mais. Apesar de ser flamenguista, nunca fiz peneira no Flamengo, cara. Você acredita? Era muito longe. Joguei bola com o Edmundo. O Edmundo, você vê isso, ele vai lembrar. Ai, Joguei bola com o Edmundo, que é. o Edmundo era da minha região na Não, época. então o cara é bom de bola, pô, pra jogar com o Edmundo. E eu jogo na linha e no gol. Então no gol também não faço feio, não. Jogo bem. Mas então, se não fosse empreendedor na parte de tecnologia, cara, de fato, não sei, cara. Não sei o que eu seria, não. Porque mas isso não envolve realmente um pouco de uma questão, assim, de sonho, assim. Sonho. Se você não fosse trabalhar com código, tem alguma profissão que você... Então, mas eu vivi isso desde muito novo, né? Aham. Então eu não sei se eu consigo pensar hoje. Claro, se você fala assim, você seria jogador de futebol, óbvio, se eu tivesse a chance, Não, essa oportunidade. claro, né? Quem não fala? Qual menino que não seria? Até Não, hoje as claro. meninas, né? Tem toda essa estrutura para menina também. Então, sendo acho que é até clichê falar, jogar bola, jogador de futebol. Mas o meu caso, eu sempre trabalhei com a parte de informática, nunca fiz outro tipo de atividade por um tempo muito longo, alguma coisa que eu falasse, isso aqui é legal, isso aqui eu quero para mim. Não. Legal. Não Show. sei se tá bom de hoje, porque assim, eu sei que a Você tá expectativa, contente com essa, com sua essa resposta, Não, você quer... porque não Deixa eu tenho. deixar de Vamos fazer saco. só mais uma, então. Então vai, vamos lá. Fazer Eja. mais uma. Se você pudesse resolver algum problema, que você tivesse... A IA avançou no nível que você fala, tem um problema que me Boa. incomoda e eu queria resolver esse problema com IA. Qual que seria? Não, então legal, isso aí é muito boa pergunta, cara. Eu penso assim, eu por estar pelo menos 10 anos, 8, 10 anos no setor público, eu penso nessas pessoas do setor público. Que legal. Porque eu vejo no dia a dia a questão da população, tá? O município estrutura uma forma, muitas vezes não comunica isso, não informa daquela maneira para o paciente, para o munícipe, e ele fica com prejuízo de ter que ir e vir e tudo mais. Então, eu penso assim, se a IA pudesse ajudar um processo desse, eu faria toda essa questão de atendimento clínico, como área da saúde, todo atendimento da parte das UBSs, hospitais e tudo mais, integrado para o paciente, para que ele possa hoje, ele não tem condições de ir a mais de um médico pelas regras da atenção básica. Ele está naquela unidade dele de referência, então se ele tem isso via um aplicativo, via o que for, todos os dados, porque os dados do prontuário, quanto paciente, é dele. E ele não tem esse direito, às vezes, muitas vezes ele nem sabe. Na verdade ele não sabe, mas se ele requisitar, Se ele ele tem requisitar, por direito mas de então, receber, né? Pensando em atender um número grande, se eu tenho um produto e eu posso ofertar esse produto de maneira subsidiada pela própria prefeitura, um aplicativo, o munícipe está naquele município, está morando naquela região, ele entra no aplicativo, ele vai ter o acompanhamento clínico dele para que todos os outros médicos não façam com ele uma nova experiência. Ele acompanhe e continue um tratamento que ele já passou. Tá. Então, eu vou embarcar nessa. Eu tava conversando um pouco com o Bastos, quando ele falou que gosta de café, a gente tava tomando um café aqui antes de vir gravar. Eu vou entrar nessa porque eu tenho uma experiência, né? Eu sou da publicidade e tudo mais, mas anterior a isso eu trabalhava na saúde e eu trabalhava prestando serviço para a Secretaria do Estado da Saúde. Ajudando a desenvolver um sistema que é o sistema que é utilizado até hoje. Provavelmente ele evoluiu. Mas o que eu consigo ver com a tua experiência, com a minha experiência, com um pouco que a gente olha de vida? O que falta é pegar essa tua experiência, por exemplo, você falou no começo aí dessa questão do absenteísmo. Olha, quanto vai reduzir de falta, e aí um cara que está esperando há muito tempo, ele vem para frente e tudo mais. E aí você falou também da questão da Felipeta, e eu passei por isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu atendia num posto de saúde que se chama Várzea do Carmo, que é no Glicério, aqui no centro de São Paulo. Eu agendava o paciente, eu era operador. E aí, a hora que eu agendava o paciente no sistema, eu não imprimia, porque não tinha impressora ainda. Exatamente. Eu cheguei nessa transformação depois de muito tempo, eles instalaram impressoras, o sistema evoluiu, eu participei dessa evolução do sistema, e aí a gente passou a imprimir.
A Felipeta. Perfeito. E isso ajudou no absenteísmo, não só no preparo, mas também na questão do absenteísmo. Tá. Por quê? Porque você anota, não entendi a letra dele. Não entendi Perdeu a o letra dela, papelzinho. porque a gente trabalhava, eu prestava serviço, mas era de uma terceirizada. Então, assim, a gente tinha um padrãozinho de atendimento. Então, a minha letra não era feia, eu colocava lá, eram vários atendentes, então a data, o horário do atendimento, e eu colocava uma sigla lá que era a minha, para eu garantir que fui eu que marquei. Mas o funcionário público, às vezes, ele agendava também, e aí não achava consulta em lugar nenhum. Então, isso melhorou muito. O que eu quero dizer com tudo isso? Se a gente pega toda a sua experiência, a experiência que tem... são vários sistemas. Só que, faz uma unificação do negócio, faz uma coisa... e para a saúde para como um o todo. paciente, né? E assim, tem que fazer um projeto que depois que isso está funcionando e tudo mais, pode trocar governo, pode trocar a operação, pode trocar... isso daí não pode ser mexido. Por quê? Porque o que está acontecendo? Tem muita coisa que, por exemplo, você veio resolver um problema lá, o município está super feliz, está contigo até hoje. Se a gente traz, né? Eu estou sonhando aqui, mas se a gente traz toda essa experiência e implanta como um todo... Cara, já resolve muita coisa, muita coisa. Então, mas eu não sei se falta força de vontade, se é muita coisa, tipo muito conflito. Não, qual que vai ser o sistema agora? Então, que nós vamos unificar. Eu não sei, só sei que, assim, se unificasse, fizesse uma coisa muito olhando para concisa, o paciente, olhando para o paciente, a gente ia ter muito menos problema. E custo, Thiago, porque eu passo por isso. Reduz custo, porque um médico que pediu há um mês atrás um exame, que ele a periodicidade desse exame é de 6 em 6 meses, no mês seguinte ele não precisa pedir, e ele vai lá e pede. Entendeu? Então, assim, se o paciente tem isso em mãos e fala, doutor, eu já fiz esse exame, olha aqui no meu prontuário, aqui. Ele pode economizar, porque a maioria desses setores, dessa área da saúde, tem as terceirizadas. Então, se eu tenho um médico atendendo numa unidade, quem vai fazer exame é uma empresa terceira. Essa empresa terceira vai cobrar por produtividade. Se você pedir um exame a mais sem necessidade, o município está pagando aquele exame a mais. Não vai ser de graça, não é porque pedir porque eu acho que estou com dúvida. Não, peça se for a conduta médica, né? A gente não pode entrar na conduta médica, porque ele tem a questão. Não, mas assim, tipo, tudo bem, ele tem a conduta, mas o que a gente está dizendo é pegar. Vamos trazer todos os dados aqui para a gente analisar de que forma que é. Vamos pegar a experiência aqui do município, o que o Baço faz. Vamos pegar a experiência desse outro sistema que faz aqui. Vamos pegar o que é melhor dos dois, a gente unifica e aí... o médico pede tanto, mas por que pede tanto? Tem que pedir mesmo? Então tá... Sabe, fazer essa conversa não tem, cara. Existe toda a estrutura que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, mas acho que não dá hoje. Eu gosto de viajar ainda. Era a última pergunta do Joel. Existe a estrutura do SUS que é muito sensacional. Então eu tenho o departamento de regulação, que é onde indica tudo isso, quantas consultas o médico pode pedir, quais exames ele pode pedir, qual é o kit de dados que ele pode solicitar. Então tudo isso, a regulação controla isso. Tem o agendamento que define quem que vai marcar a primeira consulta, retorno, especializado, como que eu posso fazer um encaminhamento para uma atenção de um médico estratégia de saúde da família para um médico cardiologista, por exemplo. O médico clínico é o estratégia de saúde da família, ele atende a população à primeira consulta. Ele encaminha para o cardiologista. Você não vai fazer uma agenda direto para o cardiologista. A gente não tem estrutura para isso, entendeu? Não tem uma demanda para isso. Então, muitas vezes se resolve ali na própria atenção primária. Então, eu tenho um pouco na cabeça essa questão do que você está falando, porque tem a unidade básica da saúde, que ela é o setor primário, tem as secundárias, né, que são ambulatórios de especialidades, que era onde eu trabalho, e tem as terceirizadas, que geralmente são, por exemplo, um hospital, exames de imagem, e hospital, tal, que vai ter. E aí, a unidade básica de saúde é gerida pela prefeitura. Pela prefeitura. Ou às vezes por uma OS, que a prefeitura contrata, que a verba é a mesma. Mas, sai da prefeitura. Assim, é a prefeitura. Só que daí o que acontece? A secundária geralmente é administrada pelo Estado. Acontece. Pelo Estado. E aí eles têm sistemas distintos então. que, assim, existe uma integração, mas a lógica de um não acompanha do outro. Eles têm uma integração, mas meio que não funciona. E tem a terciária lá, que tem... ela pode ter o sistema, mas o hospital como um todo... às vezes ele é um PS também, ele funciona de uma outra maneira. Então falta um projeto que tem que sentar uns caras cabeça mesmo e falar assim, vamos fazer um negócio aqui, apresenta o projeto, sei lá, para onde, para que instância que tem que ser apresentado, e falar assim, porque não vai ser em 4 anos. Não.
Entendeu? Verdade. Apresenta um projeto desse daí e fala, ó, a gente tem esse prazo para implantar e assim, haja o que houver, haja o governo que for e Essa tudo que mais, for. isso daqui vai precisar ser implantado porque isso daqui é um modelo, que a gente vai resolver. Absenteísmo, por exemplo, a gente sabe que Custo desnecessário. porque para algumas não é só absenteísmo, é questão tipo, a gente tem fila de espera. Sim. E, assim, eu trabalhei dentro prestando serviço, trabalhei dentro. Tem fila de espera que a hora que a gente pegava, saiu vaga. Você ligava, não precisa mais, vocês não particular. É isso. Você ligava, e assim, a hora que a vaga isso. saía, o tempo às vezes era curto. Infelizmente faleceu. É isso. Mas quando que é? Mas ele tá viajando, entendeu? E aí, assim, a gente precisava correr, porque quem tava precisando, infelizmente é isso, quem tava precisando daquele exame para fechar um diagnóstico, para uma cirurgia ou para qualquer coisa que seja, às vezes o cara vai pagar caríssimo e vai fazer. Então, E aí, assim, só que a fila de espera, ela não. Assim, a gente só faz ela andar quando sai a vaga. quando sai, vai. E aí, bom, pode ter, por experiência, Pode. alguns métodos de Não, o senhor ainda está esperando, tipo, o sistema manda igual você falou. O bot, senhor ainda então. aguarda a vaga? Não temos a vaga ainda, mas eu preciso saber se ainda aguarda e tal. Fazer uma higienização da fila. Porque o que acontece? O problema das filas de espera, hoje não, na minha época, era, tipo, na grande maioria era isso, porque não era tipo, saiu vaga daqui 30 dias, vamos ligar. Não, semana que vem, tá liberado aí, tipo, 2 dias aí para atender os pacientes aí da sua fila. E aí você corre, ó. Hoje isso acontece, Thiago, quando o município... Estamos entrando numa seara boa. Não, mas vamos deixar esse corte, porque o município, que a gente ajuda, né? O município tem alguns mecanismos para otimizar essa fila. Ele pode contratar uma empresa de telemedicina, que é muito bem visto, tá? Teve sucesso no município onde eu presto serviço com telemedicina. Ele pode contratar uma equipe adicional de médico num turno X. Ele pode fazer uma parceria com um hospital regional ali privado, que ele tem leitos sobrando, vagas sobrando, horários sobrando. Ele faz uma parceria com esse hospital. Então, assim, existe essa maneira de ajudar essa fila, mas realmente a vontade e a questão técnica e econômica vamos entrar um pouquinho agora do país, eu acho que não sei se isso a gente tem, como você falou, em 4 anos isso se resolve, então tem mais tempo. Não, eu acho que o grande problema é que nunca vai se resolver, tipo, qualquer projeto desse daí é um projeto de longo prazo, então ele nunca vai se uma resolver, gestão só. Mas eu acredito que já existam experiências, assim, eu tenho uma experiência, estou vendo a tua, eu acho que já existem experiências suficientes, porque funciona bem, o problema é que funciona bem descentralizado, então a hora que o cara sai daquela realidade ali, ele precisa, tipo, igual você falou do prontuário, o prontuário dele não vai acompanhar ele se ele for para... Não vai, então, ainda mais quando você fala dessa gestão compartilhada, porque é o município e o estado. Ele não tem o mesmo sistema, não tem. Aí eu entro numa outra situação que eu consigo também prestar o serviço que chama uma interoperabilidade. Não sei se você já ouviu esse termo. A interoperabilidade, ela veio para integrar ferramentas diferentes. Então eu falo para você assim, eu passo um parâmetro para você e você me passa o seu. Eu vou programar que esse parâmetro tem uma conversão ali, tem um merge, né? Então, tendo isso, eu integro qualquer plataforma. Isso, cara, é como nós falamos da IA, como nós falamos de outras tecnologias que ficaram e outras que estão vindo. Então, isso aí existe. Basta a pessoa ou o gestor querer. Isso já existe. É bem interessante que, assim, acho que as ferramentas estão aí, assim, você transformando o seu modelo de negócio, eu acho que tem todo o mérito. Eu acho que é legal para a questão privada, mas para a questão pública, se tiver um olhar um pouquinho mais aprofundado, dá para usar essa experiência, assim como outras, para melhorar muito, e melhorar muito mesmo. Sim, verdade. Bastos, tem mais alguma aí, Joey? Já foram todas. Foi ótimo, muito obrigado, mas antes disso eu preciso saber, como que o pessoal te acha hoje? Legal. Primeiro... meu site foi desenvolvido pela Different, então procurem o meu site, vai ser colocado na legenda. Vou colocar. Pelo site, posso falar o site? Vou colocar, já tá, né? Já tá, né? Então, pelo site, pelo Instagram
no site tem os contatos da parte de telefone, né? O WhatsApp. E é por aí. E os amigos vão indicando os canais aí de... Não, eu acho que é interessante porque o que acontece? Às vezes a pessoa ela tem o interesse de informatizar, né? Informatizar não, mas deixar o atendimento um pouco mais profissional e mais robusto. E eu acho que com esse papo a pessoa consegue entender, né? Porque existem várias ferramentas e hoje quando você procura tem vários sites e várias empresas que fazem, mas você faz uma coisa que é interessante, você vai bater um papo, vai entender a realidade do cara, vai desenvolver o bot lá voltado para a realidade do cara, e algumas outras empresas, elas te fornecem a ferramenta e você que faz. Entendeu? Prateleira. E você que resolve lá. É. Só que nesse sentido, às vezes não vai ser tão funcional para você, por quê? Porque tem toda a sua experiência para você falar, ó, eu dou liberdade. eu entendi o que você falou, mas seria melhor, pela minha experiência, você fazer por aqui. Exato. E eu acho que até quando a gente teve aquela experiência junto, a gente teve mais de uma, né? Teve. Mas aquela experiência junto que a gente trabalhou bastante tempo desenvolvendo, eu acho que é essa visão faz muito, muito sentido. E isso se constrói, como eu falei, em 4 mãos, porque eu dou a liberdade e a possibilidade do cliente, da clínica ou da empresa, customizar. Então ela pode interagir na plataforma, ela não vai ficar dependente de mim. Mas é óbvio que eu vou dar a estrutura, eu vou dar o início ali, o começo, o processo, para que aquilo tenha um comportamento melhor possível, né? Maravilhoso. Então tá aí os contatos do Basto. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Joey. Obrigado, Thiago.